Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Jorge, mas pode me chamar de Gico. E a Masterclass de hoje que eu estou dando aqui na NIT Comics é sobre o processo de criação do Esquadrão Vitória, que foi uma história em quadrinho que eu bolei pensando o que aconteceria se os Vingadores tivessem sido criados no Brasil na década de 60, durante a ditadura militar. Então eu criei todo um histórico por trás da minha cabeça para poder justificar isso. Mas, na verdade, isso não foi nada premeditado. Tudo começou como uma brincadeira. Então tá aí esse desenho aí do Tupã. Esse é o primeiro personagem que eu fiz, desenhei, né? Como se fosse uma brincadeira de desenho mesmo. A gente desenha como profissão, mas também a gente desenha para se divertir. Então eu estava lá numa tarde, inclusive, já tinha acabado o trabalho, digamos, o trabalho pago, né? Então é a hora que a gente senta para brincar de desenhar. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, eu gosto muito do Jack Kirby, né, um autor que eu tenho grande admiração, e eu comecei a pensar, se o Jack Kirby estivesse no Brasil durante a grande efervescência da Marvel, dos anos 60, como que ele poderia processar, que ele é um cara que trabalhava muito com arquétipos e trabalhava muito com mitologia, né? Então o que ele faria se ele, ao invés de trabalhar o Thor, né, que é uma divindade nórdica, né, dos vikings, o que ele faria se ele estivesse no Brasil para fazer a mesma divindade que trata de poderes elétricos, da manifestação do clima aqui no Brasil? Então eu pensei, bom, provavelmente ele usaria a divindade do Tupã, que é o deus índio, né, do trovão, do raio, enfim. Aí eu comecei a rascunhar, tentando emular esse traço do Jack Kirby para essa figura aqui. Inclusive ali ele está um pouco diferente do que eu fui trabalhar no quadrinho depois, algumas coisas, mas muito eu mantive. Então, todo o design que o Kirby usava, das figuras blocadas, uma anatomia distorcida, porém baseada na realidade, as cores chapadas, o tratamento reticulado, o envelhecimento da própria ilustração. Isso me deu uma sensação de que eu poderia utilizar isso de uma maneira um pouco maior. Então eu pensei, poxa, acho que dá para pensar outras coisas usando... Então, de uma brincadeira surgiu uma ideia. Isso aí é um pouco do meu processo criativo, né? De como que isso pode ser processado. Então aqui nesse slide eu vou falar um pouco mais do processo criativo. Todos os outros personagens foram criados, foram surgindo a partir do momento em que o Tupã já tinha sido estabelecido na minha cabeça. Então eu comecei a fazer correlações. Por exemplo, como seria o Homem de Ferro se o Jack Kirby também tivesse desenvolvido esse conceito de uma figura blindada, mas aqui no Brasil. Aí surgiu o blindado, inclusive com um visual diferente do que eu fui trabalhar depois, cores também. O Coronel Alado, no início, ele chamaria Capitão Asa. O Capitão Asa era um apresentador de programas infantis que tinha forte visual militar, a gente estava vivendo durante a ditadura militar. Então, os militares tinham aquela coisa ufanista, né, do Brasil vai crescer, vai melhorar, e o Brasil acima de tudo, essas coisas aí. E aí eu tive esse pensamento de como que poderia transformar esse personagem num personagem de história em quadrinhos, utilizando o mesmo estilo de discurso e o visual, tanto que muita gente confunde o azinho da testa dele com o do Capitão América, mas é o mesmo emblema que o Capitão Asa usava no capacete, era um A com asinhas, e o asa dele é com Z, de azambuja. Então foi essa a inspiração para o Coronel Alado. Só que eu desisti de chamá-lo de Capitão Asa, porque numa conversa com o Leandro Luiz Delmanto, ele falou assim, cara, eu acho, é a minha opinião, ele falou, talvez fosse melhor você usar outro nome, porque pode ser que tenha parentes vivos do cara, né? Aí ele falou assim, pô, e aí pode dar ruim, o cara pode dizer que você está querendo se apropriar de um nome de um parente e tal. Aí foi que eu fiquei, poxa, agora como é que eu vou? Já tinha colocado A, né? Na testa, tem que ser alguma coisa com A. Aí teve o nome a ideia de botar o nome Alado. E como ele é um militar, eu botei Coronel. Aí Coronel Alado, para não ficar também capitão. Eu não queria fazer uma cópia dos personagens. A ideia era fazer uma homenagem ao trabalho de Kirby, também trabalhando a questão de arquétipo. Então são figuras arquetípicas. Todos eles têm o herói blindado que usa armadura, o herói patriota que pensa em si, acima de tudo. O Curupira é o arquétipo do Hulk, o herói selvagem e extra forte.
A mãe de santo, ela é o arquétipo da feiticeira, da figura que tem a magia como ponto forte. Então os outros personagens foram surgindo muito facilmente, com quase nenhum esforço criativo. Foi fluindo, eles praticamente se criaram sozinhos, tá? Então isso aí, são os primeiros estudos e algumas diferenças de cores, de visual. O coronel lá depois passou a ser verde ao invés de azul, justamente para tentar evitar essa comparação das pessoas. Ele está copiando o Capitão América. Ele não tem muito a ver com o Capitão América, a não ser a questão do patriotismo do personagem, né? Tem um vídeo no meu canal do YouTube onde eu falo um pouquinho mais também sobre como foi a história que eu contei para mim mesmo para justificar esse grupo e como que ele poderia ter sido utilizado na época pelo governo militar da época como uma propaganda ideológica para que o governo já tinha dado golpe militar na época, já tinha, na época que esse gibi provavelmente foi lançado, já tinha uma resistência da política que estava sendo imprimida, né, por esse governo e alguns movimentos de resistência a isso. Então, eu me contei essa história na minha cabeça de que, para limpar a barra, ou então para ficar com uma situação mais serena junto à população de modo geral, eles contrataram a Marvel, essa história é muito doida, contrataram a Marvel para a Marvel implementar aqui no Brasil o que seria a versão dos Vingadores aqui, se fossem criados aqui. Então teve essa brincadeira por trás dos bastidores, entendeu? Na verdade, e aí eu fiz todo... nesse vídeo tem uma carta do governo militar mandando para a Marvel se eles aceitariam o acordo. Então tem ainda toda essa história de bastidores que eu inventei e que não aparece no gibi, lógico, né? Isso é uma coisa que eu achei divertido e compartilhar com vocês aí. Bom, aí agora vem a parte um pouco mais teórica da palestra. Como que eu trabalho os meus quadrinhos, como é que eu crio o processo criativo todo, desde o roteiro, passando por arte final e tudo. Bom, começando com o roteiro. A gente tem vários tipos de roteiro, né, nas histórias em quadrinhos. A gente tem desde o roteiro formal, que é o roteiro muito próximo ao roteiro de cinema, onde o roteirista vai dizer o tipo de enquadramento, que tipo de ação está acontecendo, qual é o movimento de câmera, quais são os textos que os personagens estão proferindo, quais são a narração, no caso de um narrador em terceira pessoa, que ele situa aquela história para você. Esse é o roteiro que eu não faço. Esse roteiro mais formal, eu acredito que é um roteiro que é mais produtivo quando você tem um roteirista e um ilustrador, formando uma equipe de quadrinhos, que é o que é mais comum, na verdade, nas histórias em quadrinhos, de maneira mais empresarial ou profissional. A gente que trabalha, não dizendo que nós não sejamos profissionais, mas quem trabalha com quadrinho independente, geralmente ele faz todo o processo de criação dessa história. O roteiro, o desenho, arte final, enfim. Então, e a gente tem um outro método que é chamado de método Marvel, que agora não está tão mais em voga assim, que era o que o Stan Lee e o Jack Kirby faziam, que era, eles tinham uma reunião de pauta, vamos chamar assim, conversavam entre si o que seria aquela história. O Kirby ia com aquele, digamos, rascunho mental do que havia sido processado naquela reunião, trazia diversas pranchas e, inclusive, agora recentemente eu comprei um livro muito interessante que fala do Quarteto Fantástico, e aí você vê na margem das páginas várias anotações feitas à mão, cara, pelo Stan Lee, fala assim, nessa página o Coisa vai dar um soco do fulano de tal, a Sue vai acontecer isso com ela, o Reed está aqui caído. E isso servia também, além da reunião de pauta, para que eles pudessem criar o visual, o roteiro visual, o desenho da página em si, que depois retornava para o Stan Lee, que fazia ali as anotações de texto e tal, depois ia para o letrista e aí virava o produto finalizado para ser colorido e impresso. O meu método é uma coisa intermediária. Eu não faço nem o método Marvel, nem o roteiro tradicional. Eu simplesmente, é uma coisa até que quebra um pouquinho a expectativa e deixa algumas pessoas meio frustradas, porque romantizam muito o processo, é uma coisa muito, o cara escrevendo à noite com uma meia luz e um jazz tocando. Na verdade, não precisa nada disso, né? Para criar história em quadrinho, você precisa ter vontade de fazer história em quadrinho. Eu uso um caderno bem
Esses de o mais barato que eu encontro. Aliás, eu prezo muito por coisas baratas, né? Material barato, eu tento desromantizar a produção artística. Porque tem eu não tenho o melhor pincel ou lápis. Eu tento dizer assim, cara, você tem lápis e papel, um lápis 2B, uma borracha, um papelzinho mais ou menos, dá para fazer quadrinhos. Então, tá ao alcance de todo mundo. Então, como vocês estão vendo ali, a foto, essa é a foto de verdade do roteiro do Esquadrão Vitória número 1. Então, ali eu tenho o texto, né, escrito ali à mão do lado. Eu tenho uma anotação visual que a gente chama de thumbnail, que descreve a ação que está acontecendo na história naquela página. E a gente coloca ali, eu coloco à mão mesmo o texto que os personagens estão falando e eu numero ali, 1, 2, 3, e depois eu coloco 1, 2, 3, e aí eu já sei depois, quando eu for preparar a página, o que cada um vai estar falando. Além dos recordatórios, que são, como falei, os textos explicativos ali da história. Sobre o roteiro em si dessa história aqui, eu procurei usar muitas gírias, expressões de época, coisas que remetessem o leitor para aquela situação específica, anos 60 e 70, onde a história se passa. Então a gente tem, inclusive, referências culturais. O programa do Chacrinha, que é uma coisa que era muito famoso na época, trechos de música, né? Gírias tipo uma brasa, coisas assim que tem essa conotação histórica para situar ainda mais a história na década de 60. Beleza? Qual é a facilidade da thumbnail para a gente que trabalha com história em quadrinho? A thumbnail é uma miniatura da página, né, ou de uma ilustração, onde você pode experimentar algumas combinações e composições até chegar na melhor. Só que você faz isso de uma maneira muito rápida. Então se torna um processo dinâmico e quase que instintivo, eu diria. Você não fica pensando muito como que você vai... meio que sai, sabe? Tá? Você coloca aqui na página e depois, claro, você pode modificar se for o caso quando você está fazendo a prancha de verdade. Mas né, aqui no caso do Esquadrão Vitória, muito pouco foi mudado, muito pouco. E eu escrevi o roteiro todo da história, eu devo ter levado uns 3 ou 4 dias tudo para produzir essa primeira edição aqui. Depois que essa edição ficou pronta, aliás, antes de eu fazer esse roteiro, só um pequeno apêndice, antes de fazer esse roteiro, eu quis, para mim mesmo, assim, até para facilitar um pouco apesar disso que eu vou falar aqui não está nessa história, eu fiz uma origem de cada um dos personagens. Eu digitei, criei origem explicando como que eles ganharam aqueles poderes, quais eram os principais inimigos, algo em torno de uma lauda ou meia lauda de cada um deles. Isso não está aqui, tá? Nada disso que eu falei está aqui. Era só para que eu pudesse ter um background dos personagens que eu havia criado, porque até então só tinha aquele visual que eu havia mostrado aqui, né? Que depois eles foram refinados. Então eu criei isso e guardei, beleza? Essa informação depois eu vou voltar a ela. Então aqui a gente vai para as páginas em si. Para as páginas eu tive também uma preocupação em adotar uma diagramação de página, composição de cenas, tudo isso como era trabalhado nos quadrinhos da Marvel dos anos 60. Então a gente tem um grid quase fixo de quadros, né? São geralmente páginas com 6 quadros. Dificilmente você vai ter uma coisa diferente disso, então são grids de 6, às vezes grids de 5, ou seja, 4 quadrinhos e uma panorâmica, que era o que o Jack Kirby explorava muito na época. E para trabalhar as páginas em si, eu uso também um material bem prosaico que você encontra na esquina da papelaria da esquina da sua casa. Eu trabalho com papel Opaline, que é um papel, não é um papel nobre, né? Que tem, não sei para quem conhece papel, a gente tem papéis caríssimos, né? Papéis importados que são caros, e a gente tem papéis mais baratos. O Opaline, ele é barato, ele é um papel que você encontra facilmente, é um papel, eu gosto de trabalhar com a gramatura de 180 gramas, então ele é mais durinho, você pode apagar, ele não rasura facilmente com a borracha. Eu uso lápis 2B, que é o mesmo lápis que o Jack Kirby usava para fazer todos os quadrinhos dele, só que eu não gosto de usar lápis, eu uso lapiseira, 07, 05, 03. Eu procuro usar também no desenho em si, eu tive que readaptar o meu traço não é exatamente esse, eu tive que criar um novo traço para trabalhar esse quadrinho, que é um traço mais blocado, com alguns efeitos visuais e de arte final baseados no que o Kirby fazia. Então a gente tem muito essas linhas sinuosas de sombra, que não são necessariamente sombras realistas. A gente tem as Kirby Dots,
ali em cima da cabeça daquele personagem, essas bolinhas pretas indicativas de energia, que é um recurso criado pelo Jack Kirby para denotar energia, que tem até uma curiosidade, ele criou isso quando estava fritando o ovo. Ele viu o jeito que a clara se movia com o calor e ele tentou emular isso com nanquim e ficou sensacional. E até hoje, né, as pessoas emulam ou tentam emular isso. E eu também utilizei muito do design, de tentar absorver as estruturas de design que o Jack Kirby usava para também trabalhar isso nos meus personagens. Então a gente tem muitas formas geométricas entrelaçadas, a gente tem linhas que percorrem o personagem, sombra muito blocada sobre cada um deles. Esse foi o pensamento na criação das páginas. Essas páginas geralmente eu faço da seguinte maneira. Eu vou pegar a thumbnail, aquela que a gente viu lá no roteiro, eu vou ampliar elas usando o grafite azul. Tem muita gente que não sabe, mas existe o grafite azul. Até hoje tem alunos que ficam, grafite azul, isso existe? Existe. A vantagem do grafite azul, você consegue trabalhar de maneira muito rápida um esboço descompromissado, você não tem um compromisso com a finalização daquele desenho. E você consegue ter um visual da página muito rapidamente, de se aquilo vai funcionar ou não. Se tiver alguma alteração, você faz ali mesmo no grafite azul. E depois eu volto para uma segunda passada, aí sim, que começa o que eu chamo de desenho, a fase de desenho, que é refinar todo o material que está ali no grafite azul para o grafite. Até aqui, toda essa etapa é feita tudo manualmente, tá? Não tem nada eletrônico envolvido aí, tudo feito à mão. Isso também é o meu jeito de trabalhar, tá? Tem gente que prefere já fazer tudo digital. Eu ainda prefiro fazer a página do desenho. Eu gosto de ter o visual da página inteira à minha frente. Quando você trabalha com um monitor de desenho, você tem partes da página. E isso aí, para mim, não estou dizendo que está certo nem está errado, para mim atrapalha um pouco porque eu gosto de ter a noção da página como um todo. Aí sim a gente vem para a parte final, aí já entra a tecnologia, porque hoje trabalhar com o nanquim já começa a ser um pouquinho mais... O nanquim tem vantagens e desvantagens. A vantagem do nanquim é o charme, né? A página feita com o nanquim, usando o pincel, ela tem uma imprevisibilidade, ela tem um charme, ela tem e outra coisa, você tem o original, né, com o nanquim, que você não tem... No digital você não tem original para poder, no mercado de originais tem até gente que paga muito bem por um original. No digital você não tem isso. Quais são as desvantagens do nanquim? É mais demorado o processo, é um pouquinho mais sujo, você pode errar, né? Você pode manchar sua mão, pode ter que voltar alguma coisa que não ficou legal, ter que colar alguma coisa por cima, usar guache branco, isso aí já atrapalha um pouquinho. O digital você tem o Ctrl+Z. O Ctrl+Z resolve qualquer problema, né? Você pode trabalhar com camadas, então você trabalha uma camada de desenho, a camada por cima de arte final, camadas de efeitos, isso aí facilita bastante o trabalho. Para trabalhar a arte final, eu uso uma mesa gráfica da marca Wacom, o modelo é Cintiq, então eu desenho na própria tela, já eu não uso mais aquela mesa que você desenha sem olhar, que também é um pouquinho mais chata, né? Eu já desenho olhando, como está mostrando ali, ó, a minha mão desenhando direto sobre o desenho. A camada de azul é o lápis, não é mais o grafite azul, só que eu dou, no próprio programa, eu dou uma azulada nela para que o nanquim digital apareça melhor, tá? E o software que eu uso é um software chamado Krita, ele é gratuito, qualquer um aí pode baixar, experimentar. Ele não é um software pesado, você pode usar um computador que não seja tão, como eu digo, sempre prezando por uma coisa que seja barata, para todo mundo poder utilizar. Você pode baixar no seu computador e fazer suas experimentações. Só que para usar o Krita sem uma mesa gráfica é muito difícil. Não é impossível, mas é bem complicado. Porque a mesa ela tem sensor de pressão. Então você consegue fazer traços finos e grossos simplesmente alterando a pressão da sua mão. E no mouse você não tem isso, tá? Mas dá para fazer. Inclusive eu conheço gente que trabalha assim. Ali, ó. Tá bom? Já fez isso. Pois é. E aí a gente, no processo de arte final, é onde você faz toda, como o nome está falando, a finalização da página. Ela vai ficar prontinha para receber o processo de cores, que também é feito no Krita. Eu também faço no computador toda a parte de balonamento, que é o quê? Colocar o texto dentro de balõezinhos e, através do recurso da diagramação, colocar aquilo de maneira aonde a leitura para o leitor tenha uma ordem lógica para que não seja
atrapalhado o processo de entendimento da história. Então você tem ordem para colocar o balão no local certinho, onde cada um vai ficar, por que ele está ali, o texto tem que ser revisado várias vezes para ver se está tudo certinho, procurar não sair erro de português, de concordância, enfim. Tudo isso é feito ainda no Krita. A colorização dessa revista, ela teve um charme extra. Por quê? No próprio Krita eu faço a camada de cores. Então aqui nesse slide dá para ver, não sei se dá para ver com detalhes, mas é o seguinte. Aqui do lado esquerdo a gente tem a página colorida, sem efeito de envelhecimento nenhum. Por que eu digo efeito de envelhecimento? A ideia editorial era que a revista não só tivesse conteúdo, o texto, com essa pegada de anos 60, mas que ela parecesse uma revista que foi impressa e envelheceu por esses 40, 50 anos até o leitor ter encontrado no sebo. Então eu tive que envelhecer as páginas para elas não ficarem tão branquinhas. Então aqui do lado esquerdo você vê ela que está bem branquinha. Já do lado direito, nota a margem como está mais escura, amarelada? Isso foi um filtro que eu apliquei aliado com uma camada de papel velho que eu botei por cima e dei um tratamento para que desse essa sensação. As cores em si, apesar da tentação grande da gente hoje com o computador ter diversos filtros, recursos, degradês, formas de botar efeitos, é uma tentação que o colorista tem de aplicar isso. Só que eu tinha que pensar como um colorista da década de 60. Então o cara tinha pouquíssimos recursos de cor, ele tinha que trabalhar basicamente com cores sólidas, ele tinha que trabalhar com a paleta de cores básicas. Basicamente heróis usam cores primárias, vilões cores secundárias. Isso tudo é um pensamento da época. Eu tive que fazer como a palavra da moda, reset, né, da minha cabeça para poder aplicar esse pensamento visual de cores da época no meu quadrinho, para que ele parecesse um quadrinho colorido na década de 60. E depois eu apliquei esse envelhecimento. Além disso, eu tinha a vontade de que parecesse que o quadrinho tivesse sido colorido com o processo de colorização da época, impresso desse jeito. Então ele tem granulados, pontilhados em cada uma das páginas, que é o processo de impressão da época. Então ele parece também um quadrinho que foi impresso na década de 60. Tudo isso foi um trabalhinho extra que eu tive, mas foi muito prazeroso de fazer. Aí a edição em si, que aí já veio o processo um pouco, a parte mais editorial, porque a gente que trabalha com quadrinho independente, além de ser o roteirista, o desenhista, arte finalista e colorista, a gente também é editor da própria revista. Então o processo de edição, eu tive que pensar assim, bom, não vou simplesmente imprimir o gibi, e já que ele tem essa cara, né, de gibi de época, uma coisa que foi lançada nos anos 60, o que mais eu poderia colocar, editorialmente falando, para que isso parecesse uma revista da época. Aí eu falei, poxa, que tal anúncios da época, né? Então eu tive a preocupação de fazer ainda mais capas, como vocês estão vendo lá no slide do meio, eu lancei 2 capas para fazer uma propaganda, no caso da primeira edição da revista, de revistas que estariam saindo dentro daquele universo ficcional naquela época. Então, é uma revista do Coronel lá, do número, nem lembro mais, aqui não dá para ver, mas número 116. E uma revista do Curupira, número 95. E ainda tem as opções, por exemplo, do cara recortar e mandar pelo correio, né, que era como que se vendia na época, por ordem de pagamento da época. Aqui, na capa da revista, a gente tem na beirada aqueles dizeres que dizem, essa revista custa mais caro, porque vai ser enviada por avião para Manaus. Toda essa preocupação eu tive de pesquisar das revistas da época e replicar nas minhas edições. Na capa da segunda edição, por exemplo, eu tive também os dizeres que estão aqui, essas chamadinhas, né? Uma patota de heróis, essas coisas também eram utilizadas nos gibis da editora Block, que eu sou apaixonado por esses quadrinhos da Marvel na época. Então isso aqui é escaneado dessas revistas e adaptado aqui para mim. Então vai parecer ainda mais uma homenagem àqueles quadrinhos da época. Então, além disso, eu coloquei outros elementos editoriais que ressaltassem e reforçassem
essa sensação. Por exemplo, o logotipo Esquadrão Vitória, não sei se todo mundo pescou, mas eu peguei as fontes de Avengers, do logotipo original da década de 60, estudei o desenho das letras, redesenhei à mão e criei o logotipo usando a mesma fonte, que não, essa fonte não existe para você digitar. Eu tive que fazer cada letra à mão, remontar e criar o logotipo. Algumas eu tive que imaginar, né, porque não tem. Então a letra D, por exemplo, ali eu tive que inventar e pensar como que ela deveria aparecer e criar o logotipo do Esquadrão Vitória, né, para parecer ainda mais. Outro pensamento aí já é do editor, não é do desenhista, a equipe de um homem só, né? Outros elementos que eu tive que pensei em colocar. Quem na minha faixa etária deve lembrar, na década de finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, o Chiclete Ping Pong lançou um álbum de figurinhas e a figurinha vinha enrolada no chiclete. E era com os heróis da Marvel e alguns da DC. Isso era uma febre na época, todo mundo queria as figurinhas e tal. Eu falei assim, cara, vamos fazer um álbum inclusive a capa, o logotipo é igualzinho da Ping Pong, é um chiclete que nem existe mais, né? Eu escaneei, a gente reprogramou o visual, tem exatamente esse visual, procurando na internet vocês vão encontrar. E as figurinhas do desenho também, uma por uma, para poder outros personagens que não surgiram ainda dentro desse universo ficcional, mas que poderão aparecer. Carcará, Garota Fusão, Patriota, são todas versões arquetípicas também. O Patriota seria um super-homem, né? O Raio Cósmico seria um Tocha Humana e por aí vai. Tá? Senhor Cérebro seria o Reed Richards, enfim. A arte do leitor é uma coisa muito presente nas revistas da editora Abril. Tinha assim, páginas onde eles abriam para os leitores colocarem desenhos dos personagens da Marvel, da DC. Aí eu pensei, poxa, então seria legal nessa revista também ter arte do leitor. Então eu pedi para alunos do meu curso de desenho, os mais novos também, na mesma faixa etária que eles teriam se fossem leitores, 10 anos, 11 anos, quem quer participar do concurso de desenho? E eles ganharam a revista depois. Aí eu quero. Aí fizeram, né? Eu escaneei, então ali, esses desenhos são de alunos mesmo, os nomes estão ali, os créditos dados direitinho, para não ter processo depois. E eles foram remunerados. Tá? E saiu lá a arte do leitor também na revista. A seção de cartas era uma coisa que... Isso aí o leitor geralmente vai te falar. Era a primeira coisa que eles liam quando compravam a revista na banca, porque ali estavam todas as informações do que ia acontecer. Era a internet da época, né? O que vai acontecer, o que vai ser lançado, dúvidas que os leitores tinham sobre as histórias dos personagens. Eu falei assim, poxa, vou fazer uma sessão de cartas. Mas qualquer sessão de cartas, que tal se eu pegar os caras que trabalham na indústria hoje, que são mais conhecidos, e botar eles com a idade que eles teriam na época, ou algo parecido, mandando cartas para perguntar do Esquadrão Vitória. Então estão ali, Sidney Guzman, e eu entrei em contato com cada um deles. Pô, eu posso usar seu nome e tal. Aí eu mandava a carta que eles teriam escrita, e todos acharam mó barato a homenagem, agradeceram e tal. Então, o Leandro, que eu até já citei aqui nessa palestra, o Leandro Luiz Del Monte, que foi editor da editora Abril, o JP Martins, que foi um dos caras que trouxe para a editora Abril os quadrinhos da Marvel, né? O Daniel HDR, que fez aqui um dos desenhos aqui dos cards, depois eu vou mostrar. Fernando Bedin, que é um youtuber que sempre me deu uma força legal, toda vez que eu lançava um quadrinho ele ia divulgar. Aí eu entrei em contato com esse pessoal, então a Lilian, que era letrista, todos eles escreveram. E as dúvidas que eles estão ali nas cartinhas de cada um deles são coisas de histórias que aconteceram dentro desse universo ficcional que a gente não viu, né? Aí, para terminar, eu criei a carteirinha do Clube do Esquadrão Vitória, que é uma coisa que vinha nas revistas da Ebal, que aí você podia mandar, você recortava, né, colava a sua fotinha, e aí tinha descontos em cinema, em peça de teatro, algumas vantagens. Aí eu achei legal para botar, muitas vezes quando você está em evento, as pessoas pedem autógrafo, né, do gibi. Eu falei assim, poxa, eu ficava autografando na capa da revista, poxa, eu vou criar uma áreazinha de autógrafo dentro, uma brincadeirazinha. Aí eu fiz aqui, as revistas têm essa carteirinha em todas as duas, tá bom? E aí os dizeres bem da época também que eu pesquisei como é que era a relação dos editores com os leitores, era uma coisa bem infantil, beleza? E aqui, para quem quiser me seguir aí, o meu trabalho, tem o curso de desenho, aqui tem o meu Instagram, onde eu falo de desenho todos os dias, e o meu canal do YouTube, onde eu falo de quadrinhos também, com essa pegada clássica, beleza, gente? Então é essa a minha, eu não vou nem chamar de Masterclass, a minha palestra sobre a criação do Esquadrão Vitória, dos meus quadrinhos, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Eu quero perguntar.
Fala aí. Diga. Não, hoje a gente estava até conversando sobre o rapaz lá que ficou chateado, né? Pô, acho que é daquele quadrinho. Aham. Né? Eu quero comprar aquele quadrinho que você anunciou ali e tal. Você verdade. tem a intenção de um dia fazer esses, nem que seja esses volumes que você citou ali, porque assim, né? Número 190, né? Você não vai fazer essas 100 não vai dar, mas você faria, ou tem isso na sua cabeça? Eu tenho vontade de voltar a esse universo, porque é uma coisa muito, assim, ao contrário do Salomão Ventura, que é meu outro quadrinho, o gênero de terror é um gênero muito difícil de trabalhar, muito difícil, muito pesado, você fica mal em algumas páginas, porque eu sou um cara muito, eu me considero pelo menos, uma pessoa muito boa, positiva, vibrante. Eu não sou nada parecido com o que eu falo lá no... eu acho muito assim, o quadrinho de terror é muito catártico, sabe? Você, coisas ruins você quer expurgar. Então, se expurgar daquilo. Então, às vezes eu fico muito mal fazendo terror. E às vezes eu demoro para processar. O super-herói é muito vibrante, muito bom, muito positivo. Eu faço muito rápido, muito fácil. Então, eu quero voltar a esse universo ficcional. Eu estou terminando agora mais uma edição do Salomão Ventura. Tá dando um trabalhão muito longa edição. Vai ter convidados especiais aí, depois a gente vai falar. Então vai ficar uma edição potocona, assim. Eu devo lançar até o final do ano que vem, vamos ver, porque é o que eu falei. A gente faz esses trabalhos de quadrinhos independentes entre os trabalhos que pagam, né? Que botam leite na mesa lá e sustentam a nossa família. Então, assim, entre um intervalo de uma coisa ou outra, eu vou e sento e faço uma página. Mas o Esquadrão Vitória, eu tenho ideia de retornar, não nessa questão que você mencionou de as edições que você mencionou, vamos lançar ela, não assim. Eu tenho vontade de voltar ao Esquadrão para criar uma nova história, aonde, inclusive, o roteiro já trabalhei, tive pitaco de amigos meus também, onde a gente faz uma transição, eles vão ter uma viagem no tempo, o Esquadrão vai passar pelas décadas de 80, de 90 e os anos 2000. E a cada transição de década que eles vão passando, eles vão sofrendo modificações visuais por artistas que influenciaram aquela década. Então, por exemplo, nos anos 80 eles vão ter, assim como eu homenageei o Jack Kirby, vai ter uma pegada mais do John Byrne. Nos anos 90, uma pegada da Image, do Rob Liefeld, do Mark Silvestre, essa coisa tudo muito forte. A gente até já fez uns desenhos assim, brincando, mandando um pro outro, e a gente morre de rir porque bota o Blindado, por exemplo, que é o personagem que é o tipo do Homem de Ferro. Ao invés de ter 2 metralhadoras aqui, a gente coloca 76 mísseis, 45 armas, mega exagerado. Até chegar nos anos 2000, onde eles retornam para a década deles. Essa é a ideia que seria a próxima história do Esquadrão, e eu tenho uma outra ideia de fazer a mesma homenagem que eu fiz à década de 60 da Marvel, uma homenagem à década de 50 da DC Comics. Aí seria a minha versão, os Justiceiros, seria a Liga da Justiça do Brasil. Aí tem o Protetor, tem o Manto Rubro, que é o Batman, o Protetor é o Super-Homem, a Amazona, e aí tudo situado no Brasil com arquétipos brasileiros também, mas com essa pegada aí, uma homenagem aos anos 50 da DC Comics também. E depois, quem sabe, para encerrar tudo, um crossover de combate das duas equipes, que é sempre super-herói primeiro briga e depois faz as pazes e enfrenta uma grande ameaça. Uma coisa que eu achei brilhante também foi essa parte da sessão essa parte editorial sua, né, toda, né, cara, que você explicou aí, e eu já tinha, eu te acompanho, eu sou seu fã, então eu já tinha visto isso, né, a sua preocupação, né, dessa parte editorial, de colocar aqueles detalhezinhos que muita gente não percebe. Por exemplo, o das letras eu não tinha percebido, eu achei maneiro. Agora, a logo, não tinha percebido isso, mas outras coisas eu achei visto. É para ser subliminar mesmo. É legal isso, sabe? São detalhes que a gente às vezes não percebe, mas eles fazem diferença. E eu, quando eu lancei a resenha no meu canal sobre o seu trabalho, né? Eu até lancei uma pergunta lá para você, né? Nessa sessão de cartinhas, será que vai haver uma possibilidade de um dia entrar o nome do Everton lá? É que o Everton é de outra geração, né? Eu peguei aquela galera mais antiga, né? O Everton não era nascido dessa época, né? Eu já não era nascido dessa época. Mas é isso, cara, eu tenho essa vontade sim de voltar a esse universo ficcional, porque é isso, é hora de você brincar. Aquilo ali é um playground, é você ser criança de novo. Brincar de hominho brigando, para ser só... distrair, esquecer um pouquinho os problemas, né? E eu tive também até aqui no editorial, falando nisso, eu tive uma preocupação, porque quando eu lancei esse quadrinho, foi em 2017, a gente ainda não estava passando
grande polarização política que estamos passando hoje. E o personagem é verde e amarelo. E aí, quando eu lancei a segunda edição, eu tive... Cara, eu fui lá na CCXP, e aí como que eu posso não modificar o personagem que tinha sido lançado antes desse problema? Como que eu me faço entender que, inclusive, que o pensamento dos personagens não é o meu, são personagens que estão na ditadura, é um militar na ditadura. Então, cara, é totalmente diferente do que eu penso. Aí eu tive aqui mais um processo editorial, eu tive que explicar que o personagem não é o autor e nossos pensamentos são totalmente diversos. É uma obra de época, então tem isso também que eu tive que ter esse cuidado especial aí. Né? Apesar de... a gente estava passando um momento muito complicado, ainda estamos, né? Mas eu tive essa preocupação também. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Você tem intenção de fazer um dicionário Marvel? Rapaz, não, porque seria eu acho o maior barato o dicionário. Aliás, eu tenho o dicionário Marvel, eu recortava as folhinhas dele, eu colei. Aí no final, para poder a coisa ficar bem, não ficar todo tão mambembe, eu levei para uma gráfica de um amigo meu, eu era criança ainda, né? Ele refilou para mim e eu peguei uma capa de uma pasta de escola, eu mesmo encapei, é essa que eu quero, eu não vou modificar. Eu pensei, manda fazer uma capa do... Não. Eu quero aquela que eu fiz quando era criança e está lá guardada até hoje. Essa é mais valiosa para mim do que capa dura, blá, blá, blá. Mas não vou fazer dicionário. Mas seria legal, né? Mas penso em voltar ao universo ficcional, criar novas histórias sim, mas nada tão grandioso não. E voltar ao Salomão Ventura, né? Terminar essa... Já estou na página 44, indo para 45. A minha história são 70 páginas. Aí vão ter mais 2 histórias de convidados que vão fazer contozinhos com o Salomão, material de bastidores, aí vai dar umas 100 páginas. E como a gráfica está muito cara, né? Então a gente tem que pensar com cuidado para poder lançar. Mas você fazendo catarse, ó. Vou fazer um catarse. Essa tem que fazer catarse, para bancar o bolso, o velho não vai aguentar, não. Vai. Estou guardando ansioso. Valeu. Só falando do Salomão. O Salomão, ele me incentivou, cara. Você sabe disso? Eu sei. Obrigado. Eu que agradeço. A criar o meu universo ficcional foi você que me... Obrigado. Valeu. Então só resta as palmas. Valeu. Obrigado, tá?